Lembrar disso no dia a dia, né? No dia a dia a gente está tão ocupado com tantas coisas, a gente tem limite de data para entregar trabalho, entregar projetos, a gente tem tantas preocupações, tantas coisas que a gente tem que fazer, tantas responsabilidades, que às vezes fica difícil a gente lembrar dessa realidade, desse novo mundo, desse mundo refeito, do qual Jesus será o Senhor e Rei. É por isso que já há alguns domingos, e mais por alguns, a gente tem pensado a respeito dessa realidade, dessa promessa bendita da volta gloriosa do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje a gente vai fazer isso com a ajuda do apóstolo Pedro. Então abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos meditar à luz do que o apóstolo Pedro nos ensina. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, nós leremos até o versículo de número 13, de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Amados, esta é agora a segunda epístola, segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, nos últimos dias apareceriam pessoas questionando: será que Jesus vem mesmo? Está demorando tanto. Pedro continua: porque desde que os pais dormiram, isso ainda é o que essas pessoas estão falando, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aí Pedro responde: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia de juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vamos orar. Se o Senhor não falar, nós não ouviremos nada, Pai. Se o Senhor não abrir o nosso coração, nós perderemos tempo e nos tornaremos ainda mais culpados. Se o Senhor não nos enviar o Teu Santo Espírito para nos iluminar, nos dar poder, nos ajudar a aplicar essas verdades aos nossos corações, tudo será vão. Então, ó Pai, vem sobre nós com o Teu Espírito, com o Teu poder, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, abre a minha boca, abre o nosso entendimento, para que a Tua palavra venha como chuva em tempo bom e caia em terra preparada, e esta santa semente da palavra brote
e frutifique para a glória do teu nome. Ajuda-nos, portanto, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Existem alguns conceitos que eu considero bastante importantes para a gente entender esse texto. Esse texto fala de coisas desde o começo. O texto falou a respeito da criação, e ele fala a respeito do fim. O texto falou a respeito do juízo final. Ou seja, nós temos em 13 versículos a história da Bíblia inteira. E para a gente... Só que Pedro coloca essas coisas, como isso tudo é parte do pensamento normal dele, ele está acostumado com essas verdades, então ele fala a respeito dessas coisas, não numa ordem toda organizadinha, numa coisa que a gente pode ver como se fosse um manual de teologia, mas ele vai colocando cada coisa num lugar diferente. Então, antes da gente entrar no texto, eu queria colocar alguns dos conceitos que ele apresenta aqui numa ordem cronológica. Ok? Para que depois a gente vá ao texto e veja como é que essas coisas funcionam na argumentação que Pedro resolveu fazer. Nós temos a Bíblia começando com a criação, evidentemente. Acho que esse não está bom. Ainda bem que o pastor trouxe vários. Obrigado, pastor. Criação. Hoje vocês vão descobrir como minha letra é feia. Então nós temos Gênesis 1 e 2 falando a respeito da criação. Gênesis 3 fala a respeito da queda, de como os primeiros seres humanos, os nossos pais, escolheram a rebeldia em vez da obediência. Eles escolheram desobedecer a Deus ao invés de continuar naquela comunhão que eles já usufruíam com Deus. É interessante que não foi assim. Deus colocou os dois lá no jardim e falou: se vocês escolherem coisa boa, vocês vão ter coisa boa. Se vocês escolherem coisa má, vocês vão ter coisa má. Eles já usufruíam as coisas boas. Eles já tinham o que era bom. Eles não precisavam conquistar o bem, porque o bem foi dado. Mas eles abriram mão do bem quando eles resolveram pecar. E aí Gênesis 4 mostra como esse pecado se enraizou, Gênesis 5 mostra como esse pecado se espalhou, e em Gênesis 6 a gente tem a história do dilúvio. O começo da história do dilúvio. Então Deus vê que o mundo estava em grande pecado, e Deus decide destruir todas as pessoas que existiam. A Bíblia coloca em palavras fortes dizendo que Deus se arrependeu de ter feito os seres humanos. E por conta disso ele resolveu destruir todo mundo. Mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Nota que, assim como Maria, a grande vantagem de Noé não está nele mesmo, mas está na graça de Deus. Porque tudo que aconteceu foi que Deus olhou para ele com graça, no meio daquela geração toda. O fato vocês conhecem, acontece o dilúvio, Noé é salvo pela arca que ele constrói com a sua família, ele e seus filhos são salvos, e aí então depois a gente tem uma grande história composta por profetas, sacerdotes e reis. Toda a história que se segue do Antigo Testamento inteiro pode ser resumida nessas três palavras. Nós temos profetas, sacerdotes e reis. E eles preparam o caminho para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente aqui então a gente chega em Cristo. No meio de toda essa história, no meio de todos esses diversos anos entre o dilúvio e a vinda de Cristo, a gente tem muita tristeza, a gente tem muito sofrimento, a gente tem muito pecado. Aliás, assim que Deus termina o dilúvio, é curioso porque Deus fala assim: eu prometo que eu não mais vou destruir toda a terra por meio de água. E aí a razão que Deus dá é assim: porque é mau todo o propósito do coração do homem. Só assim, calma, para.
O Senhor não vai destruir porque é mau o homem? É assim que Deus fala. A ideia é, o homem é mau de qualquer jeito. O ser humano é ruim, ele peca, ele faz coisas erradas, ele faz coisas más de qualquer jeito. Mas ainda assim eu não vou destruí-los. E aí então você tem toda essa história de profetas, sacerdotes e reis, Deus escolhendo um povo, escolhendo Israel. O objetivo era que por meio de Israel todo mundo fosse salvo. Israel nunca se prestou a esse papel, mas finalmente a gente tem a vinda de Cristo. Cristo escolhe os seus 12 apóstolos, para que eles levem a sua mensagem adiante, para que eles expandam o reino de Cristo adiante. E uma das últimas mensagens de Cristo, antes dele partir, o que ele disse? Eu voltarei. Mandarei o Espírito Santo, fundamental, mas ele promete que ele voltaria, ok? Você tem Jesus Cristo subindo aos céus, os apóstolos de boca aberta, olhando para Jesus Cristo no céu, com uma nuvem, parecido com o que aconteceu com Elias lá atrás, etc. E aí, de repente, aparece um anjo do lado deles e diz, esse Jesus que vocês acabaram vendo subir, ele voltará do mesmo jeito. Ou seja, entre nuvens e de maneira visível, todo olho o verá. E essa é a realidade, é aqui que nós estamos até agora. E uma novidade, talvez para alguns, é que esse tempo entre os apóstolos e a volta de Cristo tem um nome. Gente, aqui está começando a ficar complicado, que está muito baixo, ok? A Bíblia chama esse tempo entre a volta de Cristo e os apóstolos de últimos dias. Sempre que a Bíblia falar de últimos dias, a Bíblia está falando desse momento entre a ida embora de Cristo e a sua vinda, ok? O que é interessante porque, embora sejam últimos dias, eles são longos pra caramba. Embora até o Novo Testamento, de vez em quando, dê a entender que eles vão acontecer, que eles estão quase acontecendo, nós estamos vivendo nesses últimos dias. E é exatamente essa reação que vocês demonstraram. Quando eu falei eles demoram pra caramba, vários de vocês mostraram claramente que tem sentido isso. Era esse o problema que Pedro estava querendo resolver. Porque alguns mestres, alguns falsos mestres, na verdade, alguns falsos pastores, estavam colocando na igreja que ou Jesus Cristo já tinha voltado, ou que ele não voltaria mais. É exatamente esse o problema que esse texto foi escrito para resolver. Por que Cristo está demorando tanto? Por que as promessas estão sendo tão vagarosas para nós vermos o resultado delas? E aí então Pedro, demonstrando um conhecimento impressionante de toda essa história da salvação, ele escreve o seu texto, e agora a gente pode voltar para Pedro. Amados, essa é a segunda carta que eu vos escrevo. E aí ele diz, qual é o objetivo dele em escrever essa carta? Em ambas as cartas, nas duas eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então, qual é o objetivo dessa carta e da primeira? Despertar lembranças na mente esclarecida do povo de Deus. Ou seja, a mente de vocês, como povo de Deus, como pessoas salvas por Cristo Jesus, já é uma mente especial. A Bíblia diz que nós, cristãos, temos a mente de Cristo. Então, de alguma forma, nós já fomos iluminados pela palavra, nós já conhecemos a verdade. Mas nós precisamos ser relembrados da verdade de tempos em tempos, para que essa verdade nos reaqueça o coração e a mente. Pedro continua dizendo mais ou menos isso, verso 2. Para que vos recordeis das palavras que foram ditas, olha só, pelos profetas, bem como pelo mandamento do Senhor e ensinado pelos apóstolos. Ok? Pedro está aqui no meio da história da redenção. Ele está dizendo, isso que eu estou falando para vocês não é novidade. Isso foi anunciado desde logo depois do dilúvio, pelos profetas, desde Noé até Abacuque, até Isaías, Ezequiel.
todo esse pessoal falou a respeito desses últimos dias, falou a respeito desse momento da volta do Filho do Homem, da volta de Cristo Jesus. E o próprio Jesus anunciou isso. E os apóstolos de Jesus, os seus representantes oficiais, que só existiram aqueles, não existe mais hoje em dia, é tudo mentira. Os apóstolos de Jesus também anunciaram essa verdade a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai relembrar a gente, o que são essas coisas que foram anunciadas pelos santos profetas, mandadas pelo Senhor e ensinadas pelos apóstolos. Vejam o verso 3. Tendo em conta antes de tudo, que nos últimos dias, nota, esse momento da história aqui, que Jesus dá o nome de últimos dias, nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Se você quer entender melhor quem são essas pessoas, leia o capítulo 2 hoje à tarde. Porque no capítulo 2, Pedro gasta o capítulo inteiro explicando quem são esses falsos mestres que estavam incomodando a vida da igreja para a qual Pedro escreve. E quais são as suas características. São falsos mestres que hoje provavelmente andariam de avião, porque eles eram assim, eles estavam interessados em dinheiro, eles estavam interessados em boa comida, eles estavam interessados em extorquir o povo de Deus por meio de mentiras, por meio de falácias, por meio de torções da palavra de Deus. E Pedro chama isso de escárnio. A Bíblia tem vários níveis de pecadores, vários níveis. Que é essa história que não existe pecadinho e pecadão, não existe essa história, claro que existe. Existe uma gradação de pecado na Bíblia, existe uma gradação de pecadores também. E no fundo do poço, o pior do pior, é o que a Bíblia chama de escarnecedores. São esses que xingam Deus, que tiram sarro de Deus, que abrem a boca e desrespeitam claramente a Deus. Interessantemente, Pedro coloca os falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores nessa categoria de escarnecedores. Extremamente forte o que Pedro fala e como ele coloca as coisas. Esses escarnecedores dizem o seguinte: onde está a promessa da sua vinda? Porque isso é o que eles falam, desde que os pais dormiram, desde que os patriarcas passaram, todas as coisas continuam iguais, como desde o princípio da criação. O argumento desses falsos mestres era o seguinte: nota, essa história de que Deus está aqui, de que ele se envolve na criação, isso não é verdade. Porque você pode ver que desde os nossos pais, desde os patriarcas, o mundo é o mesmo. As coisas não mudaram. Continua tudo igualzinho. Existe um nome para isso na filosofia. Na filosofia isso se chama deísmo. O deísmo é o ramo da filosofia e da teologia que acredita que exista um Deus, mas esse Deus que existe, ele não se relaciona com a criação. Isso é um ramo, existe um monte de teólogo e um monte de filósofo que acredita nisso. Existe um criador, existe uma mente inteligente que criou toda essa terra, que criou tudo que existe, mas ele, uma vez que ele criou, ele foi embora. Ele passou a não mais se envolver com a criação. É por isso que essas pessoas não acreditam que Jesus Cristo era Deus encarnado. E Pedro rebate, ele combate exatamente esse tipo de heresia. Ele diz, desde que os pais dormiram, aliás, verso 5, porque deliberadamente eles esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu de água e através da água pela palavra de Deus. Isso daqui daria pano para manga para a gente estudar demais a respeito de como foi a criação da terra por meio da água, à luz do que Pedro fala. E essa terra veio a perecer por meio de água, ou seja, Pedro está falando, a terra foi criada por Deus, logo depois da terra aconteceu o dilúvio, ele está relembrando a história da redenção. E os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra, aqui ele começa a chegar mais perto do futuro. Nota, Pedro foi lá atrás, na criação, dilúvio, falou dos profetas, falou de Cristo, falou dos apóstolos. E agora ele vai dar um salto e vai falar desse momento aqui, da volta de Cristo. Ele dá 3 nomes para a volta de Cristo. Eu quero que vocês encontrem esses 3 nomes, eu não vou falar. Eu quero que vocês encontrem, ok? 3 nomes no texto aparecem para a volta de Cristo.
Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o... Eu estou no verso 7. Fogo. E eles estão reservados para o dia do juízo. E o que vai acontecer nesse dia? A destruição dos homens ímpios. Ou seja, Pedro diz, embora existam algumas pessoas dizendo que Deus não se relaciona mais com a terra, a grande verdade é que Deus está resguardando a terra, entesourando a terra, preservando a terra para o dia do juízo. E nesse dia, o que vai acontecer é muito fogo, essa terra vai ser destruída por meio do fogo, e por meio do fogo acontecerá a destruição dos homens pecadores, dos homens ímpios. Aí você fala, então eu estou perdido, porque eu também sou pecador. Não, mas lembra que os cristãos na Bíblia, eles não são considerados mais como pecadores, mas sim como pecadores que foram santificados e justificados pelo sangue do Cordeiro. Nós ainda somos em nós mesmos pecadores, mas quando Deus olha para a gente, Ele não vê a gente mesmo, Ele vê o sangue de Cristo sobre nós. Ele vê a justiça de Cristo sobre nós. É por isso que a Bíblia tem a ousadia de nos chamar de santos. Nós somos santos. Não por causa de nós mesmos, mas por termos sido santificados por Cristo Jesus. Pedro agora vai falar um pouco mais a respeito desse... Alguém já achou o primeiro nome da volta de Cristo no texto? Dia do juízo. Ótimo. Então a gente tem a palavra dia, e a gente tem o primeiro, é o juízo. O dia do juízo. Pedro continua, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então a história, o problema era, por que está demorando tanto a vinda do Senhor? Qual é a primeira resposta de Pedro? Oi? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A maneira de Deus conceber tempo é diferente da nossa. Se a gente for pensar um pouquinho, Deus, na verdade, Ele é o criador do tempo, e portanto Ele está fora do tempo. Deus, quando olha lá do lugar onde Ele está, Deus não está em nenhum lugar, Deus não é preso a conceito de lugar. Então, do não lugar onde Ele está, Ele olha para todas as coisas que acontecem no tempo, e Ele as vê ao mesmo tempo. Porque Deus está alheio. Lugar, tempo, são conceitos humanos, não são conceitos que englobam Deus. Deus é maior do que o tempo, Deus é maior do que o espaço. Mas ok. Para a gente, o que importa aqui é o seguinte, que o argumento de Pedro citando o Salmo 90 é, Deus não está demorando. Na verdade, o conceito de Deus é que é diferente do teu. Você que tem um conceito de tempo muito pequenininho. Você e eu, nós é que somos limitados. A gente é que olha para 1 milênio e a gente fala, quanto tempo! E para Deus, passou um dia. Porque Ele não está limitado por conceito de tempo. Então, do teu ponto de vista limitado, pequeno, é verdade, 2000 anos e Jesus ainda não voltou. Do ponto de vista de Deus, está tudo no lugar certo, está tudo na hora certa, ninguém está atrasado, está tudo certinho, onde era para estar. O primeiro argumento, então, de Pedro, para responder a pergunta que tem aí na capa do boletim, por que Jesus está demorando tanto? Primeiro, Ele está demorando na tua maneira de contar tempo, não na maneira de Deus de contar tempo. Porque para Deus, 1000 anos e um dia, isso daí é a mesma coisa para Ele. Mas existe uma segunda razão que Pedro apresenta para a gente. Por que Jesus está demorando tanto? A segunda razão que Pedro apresenta está no versículo 9, quando Pedro diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, Ele tem ânimo longo, paciência, Ele tem uma enorme paciência para convosco,
não querendo que nenhum pereça, que nenhum morra, morte eterna, que ninguém vá para o inferno, senão que todos cheguem ao arrependimento. Qual é o segundo motivo pelo qual Jesus Cristo, do nosso ponto de vista, está demorando para voltar? Para que a palavra seja pregada e, como consequência, Deus salve pessoas. O motivo que o texto apresenta é o seguinte: Deus tem uma paciência enorme. E Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus não fica feliz quando alguém vai para o inferno. Deus não fica realizado quando pessoas vão para a morte eterna. E exatamente por causa disso ele está demorando, ele está esperando, ele está segurando o tempo do fim, segurando a volta de Cristo, para que mais e mais pessoas ouçam o Evangelho, se convertam e sejam transformadas e tenham vida eterna. Então, o primeiro argumento: a nossa contagem de tempo é limitada, é diferente da contagem de tempo de Deus. Segundo, mesmo pela nossa contagem de tempo, e se a gente for dizer ele está demorando, a demora tem uma razão. A razão é longanimidade, paciência. Deus está esperando que as pessoas se convertam, porque ele não se alegra com a morte do perverso. Como é que eu entendo predestinação a respeito disso, eleição, etc. e tal? Não é o tópico de hoje. Vamos seguir. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Gente, aqui mais uma daquelas descrições raras da Bíblia, ok? Que você tem detalhes a respeito da volta de Cristo. Isso não acontece toda hora na Bíblia, certo? Como que vai ser a volta de Cristo? Os céus passarão com estrepitoso estrondo. Sabe esse céu que a gente olha durante o dia, azulzinho, as nuvens todas bonitinhas, às vezes não tão bonitinhas, mas escuras, às vezes raio, durante a noite mais clarinho, estrelas, tudo mais. Esse céu que nós vemos, que nós reconhecemos com os nossos olhos, esse céu vai acabar. De alguma forma, esse céu, da maneira que nós o conhecemos hoje, ele vai ser destruído pelo fogo. O céu vai pegar fogo? Sim. É o que esse texto diz. Ok? E isso, quando isso acontecer, é evidente, vai ter um barulho absurdo, um barulho ensurdecedor. No YouTube, de vez em quando, você encontra uns vídeos, né, de gente que começa a ouvir uns barulhos de buzina no céu. O céu, de vez em quando, buzina. E algumas pessoas pegam isso no YouTube. Depois, se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. A pessoa fica com medo, achando que Cristo está voltando. Nessa hora, todo mundo vira crente. E vai ter barulho mesmo, só que vai ser muito maior do que a buzininha que alguns ouvem, embora isso daí talvez já sejam alguns avisos prévios. O dia do Senhor virá como ladrão, a gente já viu isso na primeira mensagem, vai ser de repente, sem aviso prévio, ele simplesmente vem. O céu vai passar com estrepitoso estrondo, e os elementos naturais que fazem, que... Não é fazem que eu quero. Compõem, obrigado, boa palavra. Os elementos naturais que compõem toda a realidade que a gente conhece, eles se desfarão abrasados. Todos os elementos da natureza. Lembra da tabela periódica? Que gera tudo que existe? Não, para ser sincero, não. Aquela tabela periódica, todos os elementos dela serão desfeitos pelo fogo. Consequentemente, tudo que existe vai deixar de existir, ok? Vai ser desfeito pelo fogo. A terra será destruída pelo fogo e as obras que existem na terra serão atingidas. Qual é o segundo nome da volta de Cristo que apareceu aí? Dia. O dia, agora ele... é o dia do Senhor. Ele aparece como dia do juízo e como dia do Senhor. E agora Pedro aplica essa verdade. Falou, ok,
Eu já expliquei para eles a respeito da criação, de como Deus criou tudo para a glória dele, da queda, de que o homem escolheu o pecado, a rebeldia contra Deus, do fato de que a queda traz consequências, às vezes numa amplitude universal, às vezes numa amplitude local. Gente, numa boa, não dá para dissociar o sofrimento que o Haiti vem sofrendo há anos e anos e anos com o fato de que a religião do Haiti é o voodoo. A religião oficial do Haiti é o voodooísmo. Essas coisas não são à toa. Não dá para dissociar o fato de tsunami com o fato de que alguns dos países atingidos são os países que mais trabalham em matéria de prostituição infantil. Deus não está à toa no céu, gente. Deus está de olho em tudo que acontece. E de vez em quando ele manda dia do Senhor localizado. Mas uma hora ele vai mandar o grande e terrível dia do Senhor. Eu e você temos que ficar com medo disso? A Bíblia diz que não. E é onde Pedro vai agora. Visto que todas essas coisas, tudo que você conhece, o seu carro, a sua casa, as suas roupas mais bonitas, os seus produtos de beleza, a casa da praia, as ações que você comprou, os investimentos que você fez, tudo que você conhece vai ser desfeito pelo fogo. Essa é a realidade da Bíblia. Tudo que você mais valoriza será desfeito pelo fogo. Agora Pedro aplica: se isso é assim, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, vocês e eu deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Qual é o terceiro nome? O dia de Deus. É a mesma coisa, tá? Volta de Cristo, nesse texto aparece como dia do juízo, dia do Senhor e dia de Deus. Por causa do qual os céus, lembra que eu falei que o céu vai pegar fogo? É aqui, ó. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, qual é a primeira aplicação de Pedro? Tem algumas coisas práticas, ok? Porque não adianta só a gente entender teologia se isso daí não virar vida prática para a gente. Primeira coisa que Pedro quer é que a gente lembre disso. Foi assim que ele começou. Ele fala isso nos versículos 1 e 2. Eu quero que vocês lembrem, com a mente esclarecida de vocês, lembrem da realidade, lembrem dessa verdade aqui, de que o mundo tem começo, terá meio e terá recomeço. Recomeço. E aí um recomeço eterno. Aí nunca mais vai ter fim. Então a primeira verdade é, lembra disso. Quando você tiver nos seus melhores momentos, lembra que isso tudo aqui é passageiro. Quando você estiver nos seus piores momentos, lembra que isso tudo que tem aqui nessa terra é passageiro. Lembra de consolar uns aos outros com a realidade do novo céus e nova terra. Lembra quando estiver assim, se estiver curtindo muito alguma coisa dessa terra, lembra que o céu tem muito mais para você. As alegrias celestes são incomparavelmente maiores e melhores do que a melhor coisa que você pode experimentar no aqui e agora. Segunda aplicação de Pedro. Se tudo vai ser desfeito pelo fogo, então a vida de vocês hoje tem que ser vivida em santo procedimento e piedade. Ou seja, o que tem que caracterizar as nossas escolhas, os nossos planos, a maneira que a gente educa os nossos filhos, o que tem que caracterizar a nossa vida? Santo procedimento, atitudes santas, atitudes justas, boas, atitudes que não são corrompidas pelo mal, atitudes não egoístas, atitudes não invejosas, atitudes não orgulhosas, atitudes não que ficam pensando o que eu vou levar em troca. A proposta é: abra mão do seu eu e viva de maneira santa, em santo procedimento e piedade. Piedade é uma das palavras mais lindas da Bíblia.
piedade. É a atitude de viver com Deus. É ser amigo de Deus. É ter uma intimidade tão grande com Deus que o caráter de Deus começa a fazer parte de você. Nota, gente, que a Bíblia é muito mais do que pode e não pode. O cristianismo não é pode e não pode. O cristianismo é relacionamento com Deus vivo, que por causa desse relacionamento começa a transformar o teu caráter de dentro para fora. Você começa a ficar mais parecido com o papai. Você começa a ficar mais parecido com o Pai Celestial. Porque Ele está vivendo em você e você vivendo nele, por meio dele e para Ele. Então, já que tudo aqui nessa terra vai ser desfeito, viva em santo procedimento, viva em piedade e viva, versículo 12, mais alto. Aguardando e desejando, está na sua Bíblia? Aguardando e desejando, que interessante. Aguardando e apressando. É curioso porque esse texto é meio complicado. Em que sentido eu e você podemos apressar a volta de Cristo Jesus, que já está marcada desde antes da eternidade? O nosso problema não é entender exatamente como isso funciona. O nosso problema é agir da maneira que Ele está mandando a gente agir. A primeira é, aguarde a volta de Cristo. Lembra que esse Cristo que foi, Ele falou que volta. E quando Ele voltar, Ele vai estabelecer um novo reino, uma nova ordem. A verdadeira nova ordem mundial será estabelecida por Ele. Não a nova ordem mundial que a gente vê na nota de $1. Aquela ali é, como dizem meus sobrinhos, falhada. Aquela ali já era. A verdadeira ordem mundial será estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar. E você tem que lembrar disso. Você tem que lembrar disso. Você tem que aguardar a volta de Cristo. Você tem que permitir com que essa realidade transforme a maneira que você faz as suas escolhas, a maneira que você vive a tua vida, a maneira que você faz negócios, a maneira que você estuda, a maneira que você viaja, a maneira que você faz tudo. Tem que ser impactada pelo fato de que Cristo, o teu Senhor, Ele está voltando qualquer hora dessas. Pode demorar mais 3 dias. Ou 3.000 anos. Porque para Deus é a mesma coisa. Mas o teu papel é ficar esperando. Como se Ele viesse daqui a pouquinho. Ou agora. Só que a segunda coisa que o texto manda a gente fazer é apressar a volta de Cristo. E aí, existe muito debate a respeito do que é isso. A melhor resposta é a seguinte: a única coisa de todas as que Cristo falou que precisam acontecer para que Ele volte, lá em Mateus 24 e 25, a única que talvez ainda não tenha acontecido é a pregação do Evangelho para todos os grupos, para todos os povos, línguas e nações, grupos sociais, grupos raciais. A única que talvez ainda não tenha acontecido é essa. Então, alguns estudiosos acham, qual é a maneira de eu apressar a vinda de Cristo? Pregando a palavra. Especialmente para os povos que nunca tiveram a oportunidade de ouvir do Evangelho. Então, quando a igreja, vários desses grupos que focam especificamente aqueles povos que nunca ouviram falar do Evangelho, seja na Amazônia brasileira, nós temos grupos fazendo isso, seja na chamada Janela 1040, que hoje em dia deve estar bem menor, né, pastor? Já não deve mais ser 10 por 40, porque o Evangelho tem sido pregado bastante. Seja na Índia, seja onde lá for. O plano é, prega para essas pessoas, quando o mundo inteiro estiver coberto com a pregação do Evangelho, aí então talvez Cristo volte. A gente não sabe exatamente qual é a maneira da gente apressar a volta de Cristo. Moral da história, faça tudo o que tiver a ver com a vida cristã. Que de alguma forma isso pode ter algum impacto na vinda do Senhor. Se a gente parasse aqui, à luz só desse texto, versos 1 a 12, o quadro seria bem ruim. Certo? Porque tudo que ele falou é de destruição, um monte de fogo, céu pegando fogo, terra pegando fogo, todos os elementos pegando fogo, tudo sendo desfeito, e a gente olhando para os lados e não tendo mais nada. Até aqui foi essa a realidade do texto, certo? Mas existe o versículo 13.
e o versículo 13 é fundamental. Ele diz assim: nós, porém, conjunções adversativas. Deus seja louvado pelas conjunções adversativas. São lindas. Às vezes são terríveis, como a de Gênesis 3, mas muitas vezes elas são lindas na Bíblia, como essa. Vós, porém, ou seja, eu estou falando de fogo, eu estou falando de destruição, eu estou falando da vinda de Cristo, mas a vinda do lado terrível dela, a vinda da destruição, da punição dos homens ímpios, da destruição total de todas as coisas. Vós, porém, aí você fala, segundo a sua promessa, nós, porém, segundo a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós, porém, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pela graça de Jesus, nós não estamos fora da arca desesperados enquanto a chuva estiver caindo. Nós estamos dentro da arca, abrigados pelo Senhor, para quando tudo for refeito. Assim como depois do dilúvio, a pombinha sai o primeiro dia, não encontra nada, volta, na verdade foi um corvo. No segundo dia sai o corvo, não acha nada, no terceiro dia sai uma pombinha, e aí ela vai lá, tudo mais, volta com uma raminha de oliveira, ou seja, começou a ter coisa verde por aí, e aí no último dia a pombinha não volta mais. E aí eles ainda esperam mais um tempo na arca, e quando eles saem, eles começam a reconstrução de todas as coisas. Numa amplitude muito maior será quando a vinda do Senhor acontecer. Porque tudo que tiver sido desfeito pelo fogo, não pela água, porque por água Deus prometeu não fazer mais, mas tudo que tiver sido desfeito pelo fogo será refeito. E os céus e a terra que nós conhecemos hoje, eles serão destruídos, mas no lugar deles um novo céu e uma nova terra serão colocados. E é nesse lugar que nós viveremos. O céu do cristão não é aquele céu etéreo da Globo. Como que era o nome do cara lá? O Guilherme. Cara que fez o filme Chateau, que roubou pra caramba do governo. Como que é o nome? Guilherme Fontes. Toda essa história, aquele céu e aquele inferno do Guilherme Fontes, das novelas globais, tudo aquilo vai passar. Tudo aquilo vai acabar. Tudo aquilo é mentira. O verdadeiro céu e terra da Bíblia é essa terra aqui. E esse céu, depois de destruídos pelo fogo, refeitos pelo Senhor. E qual é a característica principal desse novo céu e nova terra à luz desse texto? Qual é a característica principal desse novo céu e dessa nova terra à luz desse texto? Justiça. Hoje eu assisti uma coisa muito terrível antes de vir aqui para o culto. Eu assisti a reportagem que foi feita, na verdade, câmera escondida, e a responsável pelo Planned Parenthood, dando uma entrevista achando que ela estava conversando com gente que ia comprar pedaços de feto, tecidos de feto humano. E eu assisti toda essa coisa terrível. Algumas das cenas, eu cheguei bem perto de vomitar. Existe muito mal acontecendo na Terra hoje. Nós vivemos numa bolha. Existe muita injustiça, injustiça inominável, injustiça que não dá pra gente falar a respeito dele. Existem crianças sendo submetidas às maiores atrocidades, existe uma indústria de aborto que mata crianças no ventre e vende suas partes. Existe muita maldade. Existem grandes corporações que investem em drogas e escravizam pessoas. O mundo clama por justiça, gente. Aliás, a Bíblia diz isso, que a natureza geme e suporta angústias, esperando a revelação dos filhos de Deus. A natureza olha à sua volta, ela não aguenta mais o jeito que ela é tratada. E ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. Mas há esperança.
Não para esse mundo, nessa presente situação. Embora a gente tenha que votar de maneira sábia, ainda assim. A nossa esperança é que Cristo vai voltar. Toda a maldade feita será punida. Toda maldade, da menor até a maior, toda maldade feita será punida, haverá justiça. E no novo céu e nova terra, o nosso novo e eterno lar, o Rei é o mais justo de todos. O Rei é o Senhor dos senhores. É o justo e o justificador. É aquele que vai estabelecer uma ordem perfeita, uma realidade perfeita. E no novo céu e nova terra haverá justiça. A gente tinha que abrir mais os olhos para as injustiças desse mundo, para a gente desejar mais o novo céu e nova terra. Porque às vezes a gente fica anestesiado, vivendo no nosso cantinho, achando que está tudo bem. Não está. Não está. Está longe de estar bem. Mas vai ficar. Vai ficar porque Cristo vai voltar e vai estabelecer o reino. Vamos orar. Nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Maranata, vem, Senhor Jesus. Deus, nós esperamos o teu dia, o dia do juízo, o dia do Senhor. Temerosos, é verdade, mas esperançosos, porque pela graça de Jesus nós estaremos abrigados, nós estaremos do lado do leão, o cordeiro que foi morto e que venceu, e que voltará para reinar pelos séculos dos séculos. Desperta-nos, ó Deus, acorda-nos, Senhor, faça-nos almejar, ansiar pela volta de Cristo Jesus, para que a justiça verdadeira seja feita nesse mundo. Em Cristo Jesus oramos. Amém.